forte é o nosso Deus. Irmãos, vamos trazer uma reflexão. Hoje eu não vou abrir o livro de Jeremias, eu vou num correlato de Jeremias. Eu vou lá para o livro de Crônicas, capítulo de número 36, capítulo 36, que faz uma correlação com o capítulo 39, que nós falamos na semana passada, sobre a queda, né, a queda de Jerusalém, o momento que praticamente Nabucodonosor invade Israel, invade Judá, invade Jerusalém, e toda uma derrota ocorre naquele contexto. Tá bom? Então vamos ler 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 11 até o verso de número 21. 2 Crônicas 36, 11 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a eles levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação. Repousou até que os 70 anos se cumpriram. Até o verso de número 21. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, contamos com a graça do Senhor, o teu perdão, as misericórdias renovadas sobre nós nesta manhã, ó Deus, e contarmos que o Senhor esteja nos abençoando durante esse dia, em especial nesse momento onde a palavra é aberta e parte do teu povo aqui da Igreja do Vale participa, ó Deus, ouvindo as orientações bíblicas, as correções, as exortações, as palavras de consolo. Ó Pai, a palavra do Senhor é fiel. E nós cremos, ó Pai Santo, que a despeito de sermos instrumentos falhos, limitados, que ela tenha a eficácia e prospere como o Senhor a designou, trazendo entendimento, trazendo quebrantamento, trazendo correções, trazendo temor ao nosso coração. Aplica a tua palavra nesta manhã em nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã então nós vamos estar conversando bem rapidamente sobre a destruição de Jerusalém, a casa da paz. E aí eu quero fazer uma revisão bem rápida aqui sobre o que já pudemos ter aqui
no dia de hoje, nesse domingo. No início do nosso culto, nosso irmão presbítero Renato leu o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 22 detalha praticamente o que acontecia antes em relação ao templo, à cidade, aos muros e a devoção que o povo hebreu tinha acerca de Deus. Os Salmos, ele traz para nós aí uma mensagem preciosa, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E todos os detalhes que nós temos ali nesses salmos, eles são até emblemáticos, né? Porque fala da alegria de ir à casa, fala de Jerusalém como uma cidade compacta, fala das tribos que subiam ao templo. É como nós aqui, né, que chegamos à igreja do Vale, quando em cultos presenciais, cada um vindo de um ponto, né, irmãos vindo lá de Contagem, né, irmãos vindo aqui de Ibirité, desse trecho do Vale, dos mais variados pontos aqui, Marilândia. É como se nós subíssemos e viéssemos ao templo. E aqui ele fala que as tribos faziam também o mesmo que nós fazemos hoje, ou nós fazemos o mesmo que eles faziam antes, né? E que o objetivo aqui do Salmo 122 é a gratidão que o povo tinha em relação ao que Deus tinha feito em suas vidas. Hoje aqui nós estamos gratos porque o Senhor de fato tem cuidado de nós, apesar de tribulações, enfrentamentos, Covid, mas o Senhor tem cuidado de nós, toda a provisão tem vindo sobre nós, por isso nós estamos alegres e nós subimos à casa de Deus numa expressão de gratidão pelo que o Senhor tem feito. Depois ele fala o seguinte, que em relação a Jerusalém, lá estavam os tronos de justiça. Olha só que maravilha, lá estavam os tronos de justiça. E aqui há uma petição de Davi para orar por Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam e reine em paz dentro em teus muros. Isso aqui, irmãos, era o que aconteceu antes. Davi foi rei de Israel praticamente no ano 1000 antes de Cristo. E é nesse contexto que Davi está expressando essa gratidão. Então esse texto ele reflete o que está acontecendo antes. O que vai acontecer depois? Nós tivemos também a leitura aqui de Daniel, capítulo de número 9, nosso irmão leu aqui na nossa liturgia, falando desse momento de devoção, de quebrantamento, onde agora detalha o que acontece depois. Depois de quê? Depois da divisão do reino, depois da queda de Jerusalém, e que agora Daniel é um desses moços inteligentes, capazes, que é levado para a Caldeia, e ali entre os jovens que tinham habilidades para os mais variados aspectos da cultura caldeia que foram usados por Nabucodonosor, Daniel permanece como um servo de Deus, entendendo os propósitos de Deus para a sua vida, para a vida da nação, e Daniel se coloca como um representante do povo, falando com Deus o que estava acontecendo. E no capítulo 9 nós temos essa oração de Daniel, irmãos, que representa o que coletivamente estava acontecendo com a nação. E coletivamente aqui, quando o capítulo 9 de Daniel fala que o próprio Daniel se coloca em lugar do povo e diz assim: temos pecado, verso 5, e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos. De maneira coletiva, Daniel está enxergando o pecado da nação, o pecado do todo. E ele se coloca aqui nessa condição de humildade, dizendo: e não temos dado ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel está reconhecendo, gente, o quanto a nação, de maneira global, total, né, estava contrária aos planos e propósitos de Deus. No verso de número 11, ele diz claramente, você pode conferir na sua Bíblia, Daniel 9:11, sim, uma afirmação categórica, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz.
Daniel, então, irmãos, ele não está pondo panos quentes. Nós somos muito bons de pôr panos quentes hoje, né? A gente é muito bom para, não é bem assim, né? Vamos tratar isso de maneira assim, mais amigável, mais amistosa. Daniel não está pondo panos quentes em relação àquilo que a nação havia vivido durante aquele tempo que antecedeu o cativeiro, e também sobre aquele momento que estavam debaixo do cativeiro. Ele está dizendo: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. E um pouquinho mais à frente, lá no verso 15, na parte final, ele fala assim: temos pecado, procedido perversamente. Daniel não está escondendo nada do que está acontecendo. Como eu disse, o Salmo 122 fala antes. Davi, agora Daniel está falando depois do reino dividido, depois que o cativeiro aconteceu. E aí Daniel insere no seu conteúdo da oração uma expressão que lá no verso de número 17 fala assim: agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Daniel se lembra que o templo estava queimado, destruído, os muros, a cidade. Ele fala: Senhor, por amor do teu nome, olha, o teu santuário foi assolado, faze resplandecer o teu rosto, ou seja, a tua presença é maior e melhor do que o templo, faze resplandecer o teu rosto por amor do teu nome. E ele está pedindo para que Deus pudesse inclinar os ouvidos à sua oração. Eu faço uma correlação com um dos salmos de Davi também que me chama muita atenção, o Salmo 133, quando ele fala assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, mas antes fiz calar e sossegar a minha alma perante ti. Espere, Israel, no Senhor. E aqui, irmãos, Daniel parece que está retratando esses salmos, que é o Salmo 131, que fala assim: olha, Senhor, inclina, Senhor. Ou Salmos de número 40, esperei confiantemente no Senhor e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Ele está fazendo um pedido para Deus, para que Deus pudesse ouvir a sua oração no contexto do cativeiro, né? E aí a gente tem toda uma descrição, irmãos, que enquanto Daniel está orando, verso de número 20, diz assim que falava eu ainda e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel. Quem é esse homem Gabriel? Você se lembra que Deus mandou alguém para falar com Maria? Esse é o anjo Gabriel que se apresenta nesse contexto da oração de Daniel e vai dar uma palavra para Daniel. Gente, Deus deu ordem imediata para que a oração de Daniel fosse ouvida, né? E aí diz assim: falava ainda da oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Gente, Deus ouviu a oração de Daniel e ali houve uma teofania, uma epifania, algo maravilhoso, quando Daniel está orando, e uma oração de confissão, uma oração onde ele se coloca como servo do Senhor, orando pelo pecado da nação. Por isso, meu irmão, leve a sério quando alguém vem à frente, ou pastor, presbítero, alguém vai fazer uma oração de confissão, porque Deus leva a sério aquilo que nós falamos com Ele, e leva a sério para trazer perdão e renovação do seu povo, da sua igreja. Mas, irmãos, eu quero então que você entenda o que aconteceu antes, Salmo 122, né? O que aconteceu no capítulo 39 de Jeremias, e agora qual o detalhamento que nós temos em 2 Crônicas, capítulo de número 36. O que aconteceu? Aqui nós temos em Daniel a identificação do pecado da coletividade,
E aqui no capítulo de número 36, nós temos o pecado individual, digamos assim, mais pessoal, mais concentrado na vida do rei Zedequias, que é o que a gente quer ver nesta manhã de maneira bem rápida, de maneira bem pontual. Uma vez que nós precisamos lembrar que Jerusalém significa base, alcance, ou alcance da paz, ou fundação da paz. O que é mais tradicionalmente conhecido, o significado de Jerusalém é casa da paz, ou cidade da paz. Tá? E o que a gente percebe? Que a casa da paz, ou a cidade da paz, estava sendo exposta a não ter mais paz, né? O último rei antes da queda foi alguém que, pela presença do pecado na sua vida e pela obstinação que ele teve em relação a uma vida contrária àquilo que o seu pai, o rei Josias, havia vivido, agora Zedequias, ele prefigura de maneira individualizada, irmãos, um estado de rebeldia contra Deus e, consequentemente, a sua postura traz um grande prejuízo para a coletividade. E o quanto isso interfere naquela cidade que tinha o nome de Casa da Paz ou Cidade da Paz, agora essa paz é destruída, essa harmonia é destruída e todo um sofrimento ocorre a partir disso. Então, Zedequias, ele iniciou o seu reinado com 21 anos. E existem algumas marcas do seu reinado que estão concomitantemente ligados ao pecado da coletividade e o pecado do indivíduo. Parece que estão comunados, né? Parece que estão caminhando juntos. O rei está errado e a nação está errada. Daniel fala do pecado da nação, e agora no capítulo de número 36 está falando do pecado especificamente do rei, o quanto isso foi prejudicial. Isso nos mostra, irmãos, que Deus, ele nos enxerga como um todo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, estão sobre o que está acontecendo no mundo hoje, mas também estão sobre o que acontece na sua vida, na sua particularidade. Então nós não podemos desprezar que na sua onisciência, no saber soberano e único do nosso Deus, Deus não tem como não saber de tudo que acontece com todos, e Deus não tem como não saber tudo que acontece com um. Deus não tem como não saber o que acontece com a nação brasileira, com a América do Sul, com a América Central, com os continentes, como Deus sabe o que acontece com cada um de nós. Com você que está aqui nos assistindo nesta manhã. E aí, de maneira bem específica, bem definida, quais foram os pecados, quais foram as ações que o rei Zedequias praticou e que concomitantemente com o pecado coletivo da nação trouxe aquele grande prejuízo a ponto de que a nação tivesse a queda e a nação tivesse agora debaixo da ira de Deus. Primeira questão, verso de número 12: fez o que era mal perante o seu Deus. Fez o que era mal perante o seu Deus. Se você se lembra, em capítulos anteriores que nós já falamos aqui acerca do pecado do rei Zedequias, quando Jeremias chegou para comunicar as verdades do Senhor com aquele escrito, com a sentença de Deus escrita em um rolo, e ali o rei Zedequias estava no seu palácio em pleno inverno, perto a uma lareira. Assim que 3, 4 páginas ou 3, 4 rolos foram lidos para ele, ele não concordou, não aceitou aquela palavra, e nós sabemos o quanto aquele rei foi reticente em torno daquilo que Deus queria ministrar ao coração dele, bem como da nação. Ele pega um canivete e vai rasgar o rolo e lança no fogo o rolo.
Amados, essa é uma das ações pecaminosas do rei, onde o rei ele pratica aquilo que é mal perante o Senhor. Ele rasgou o rolo e ele queimou. E não somente isso, ele consentiu com várias práticas pecaminosas de idolatria acerca da nação de Israel. E amados, não tem coisa pior do que quando alguém não recebe a palavra do Deus Criador, quando rejeita, quando recalcitra contra os aguilhões de Deus. E aí, por ter feito esse mal perante o Senhor, Deus não se agradou. Segundo, o rei Zedequias, ele não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Irmãos, aqui nós temos que fazer a distinção que o ministério profético ele era extremamente importante, sobretudo no contexto de uma nação que recebeu as tábuas da lei, que recebeu o que nós entendemos que é chamado de lei moral, que são os 10 mandamentos, o decálogo, que recebeu a lei cerimonial, a forma de culto, que Deus levanta para a nação o primeiro profeta Samuel, e Deus vai trabalhando na história, atendendo e cuidando da história de Israel, por meio da liderança de Davi, por meio da liderança de Salomão. Portanto, toda uma história construída em torno dessa relação desse Deus único, que é o Deus dos hebreus, que se revelou como Deus da montanha, como Deus da guerra, o Deus da cura, Jeová Rafá. Israel tinha todo um histórico, um pano de fundo, onde não havia a existência da nação se não fosse Deus. Ele só era o que era porque Deus havia sustentado. E agora, irmãos, então, portanto, a figura do profeta, ela estava já bem definida na vivência daquele povo. E por não receber a palavra do profeta, alguém que tinha na história de toda a nação recebido sempre a direção de homens de Deus que foram levantados, agora Zedequias não aceita a palavra, e Deus viu isso como algo muito ruim, algo muito mal. Eu já tive como pastor, em alguns momentos da vida, alguém falou assim: pastor, tem alguém que está afastado da igreja, e será que o senhor podia fazer uma visita? E eu, muito prestativamente, já me coloquei para fazer várias visitas, pessoas que estavam afastadas da igreja, né, e concomitantemente, né, a gente presume também que de Deus. E você chegar à porta da casa da pessoa para fazer uma visita, a pessoa: não, eu não quero visita, eu não pedi visita. Irmãos, é um tanto constrangedor isso, passar por uma situação dessa é um tanto constrangedor, mas eu não tenho crise mais com isso. Confesso que os meus anos de pastorado já me ensinaram bastante coisa. Eu não tenho crise com isso, porque se eu me coloquei ali na condição de ser um mensageiro da palavra de Deus, para levar uma palavra de consolo, de alegria, de esperança, de salvação, e a pessoa rejeita a visita, rejeita a palavra, eu não tenho crise, porque eu não vou associar a rejeição dele com a rejeição da minha pessoa. Porque mais do que um pecador como eu, ele está rejeitando a palavra de Deus. E quando você rejeita a palavra de Deus, você não está abrindo seu coração para aquilo que pode trazer a cura e benefícios espirituais para a sua vida, para a vida de uma família, ou até mesmo de uma nação. Gente, o que está acontecendo aqui é isso. O rei Zedequias falou: não quero saber mais de profeta, não quero saber mais de pastor na minha casa. Já ouvi isso, não quero mais. Ontem, inclusive, eu abri lá o meu celular, esses pastores que ficam, que são vagabundos, ontem no meu celular, pastores vagabundos. Fui abrir lá o meu Facebook, esses pastores vagabundos. Gente, está aí. Então, o que nós temos que entender? A destruição vem, não é por acaso.
vão dando sinais, passos que vão acontecendo. O primeiro passo que aconteceu, fez o que era mal, não se humilhou perante o profeta Jeremias que falava da parte de Deus. Rejeitar a palavra do Senhor. Terceiro, o rei Zedequias, esse rei que começou a reinar com 21 anos, e 21 anos a gente fala que é a idade do juízo, né? Antes a gente dizia assim que com 20 anos nascia o dente ciso, né, Romar? O dente ciso era o dente do juízo. Com 21 anos, né? É porque presume-se que o cérebro já chegou num nível de maturação que você tem capacidade de discernir o certo e errado, pelo menos do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, cognitivo. E aí, esse rei que agora, além de tomar essas decisões, esse rei, ele se rebela contra Nabucodonosor, né? E você se lembra que Deus havia usado o profeta Jeremias para dizer assim, ó, quando vier o cativeiro, quem ficar em Israel, quem ficar aqui, vai ser morto ao fio da espada, por fome ou por peste. Então, o melhor para vocês é saírem daqui e se sujeitarem à liderança de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, embora fosse um algoz, era uma proteção de Deus para a nação. Então, o fato de Jeremias rejeitar de Zedequias rejeitar essa situação, implicava em rebelar-se contra o rei Nabucodonosor. Mas eles não entenderam que, a despeito de estarem indo para o cativeiro babilônico, se sujeitasse àquela correção, àquela disciplina, eles haveriam de ser protegidos e renovados nesse aspecto. Porque na Babilônia eles poderiam plantar, eles poderiam edificar, eles poderiam casar, mas só não estariam mais na sua terra. Mas ele se rebela, como diz aqui a palavra, rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz. Endurecer a cerviz. Cerviz, irmãos, é isso aqui, ó, a nossa coluna, né? Endurecer a cerviz, a gente se manter quase que ereto, sem nos encurvarmos, sem nos inclinarmos. E aí, quando usa-se essa expressão que ele endureceu a cerviz, é que ele se tornou arrogante, soberbo, e ele não quis dar ouvidos à voz do Senhor, e consequentemente essa postura arrogante, enrijecida, não o permitiu inclinar-se diante dos atos soberanos de Deus. E às vezes Deus faz coisas que nós não compreendemos. Por que Deus permitiu que um outro governo ímpio imputasse um jugo pesado sobre Israel? Deus quis assim. A maneira de Deus agir disciplinarmente para corrigir foi aquela. Mas ele não se inclinou. E não ter se inclinado, irmãos, trouxe esse grande prejuízo para ele, bem como para a nação também. Então, ó, fez o que era mal, não se humilhou, se rebelou contra Nabucodonosor e não se inclinou, ou seja, teve dura serviço, ficou obstinado de coração. Gente, quais as consequências disso? O verso de número 14 vai mostrar o seguinte: também os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado de Jerusalém. Deixa eu te falar uma coisa. Princípio de liderança é um negócio muito sério. Ser um líder de qualquer lugar, de qualquer coisa. Você é um líder do grupo que vai jogar bolinha de gude. É sério. Ser um líder não é fácil. Pode ser. Abre para mim. Ser um líder não... Gente, vocês não têm ideia a responsabilidade que tem um líder. A liderança é um negócio seríssimo. E muitas pessoas acham que existe um glamour em torno da liderança. Nossa,
fulano tal está lá na frente. Na igreja, comumente, às vezes a gente gosta de... Às vezes tem pessoas que gostam de algumas posições. Não, eu quero estar na frente do louvor, eu quero estar na frente na pregação, eu quero estar na frente fazendo as coisas. Gente, não é fácil. Porque o líder, se ele der o tom certo, joinha. Mas se ele der o tom errado, problema feito. Se ele der a direção errada, problema feito. Se ele der a direção certa, ok. O líder também, ele não pode ser uma pessoa medrosa. Tem que ser uma pessoa bom senso, tem que ter coragem, tem que ter postura, tem que ter argumento, tem que ser alguém que saiba o que está falando e saiba o que está fazendo. Porque se você não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo, por que você está aí? Né? É por isso que eu falo o seguinte, às vezes algumas pessoas, nossa, fulano e tal está fazendo isso, então se coloque no meu lugar, se coloque na posição, né? Se coloque na posição de um pai que é um líder, se coloque na posição de uma mãe que é uma líder, se coloque na posição de pessoas que têm funções sociais de liderança, ou funções ou aspectos espirituais de liderança. Não é fácil ser líder, tá? Então, não queira achar que liderança seja coisa fácil, né? Ser um líder descomprometido, talvez para alguns, né? Eu tenho tal igual alguns que às vezes têm alguma função, mas nem comparece lá para cumprir a função dele, né? Alguns trabalhadores por aí. Pensem em vocês, agora no verso 14, o próprio rei tendo essa postura, e no verso 14 diz assim: todos os chefes dos sacerdotes, e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. Isso significava o quê? À medida que Ezequias, o líder, o rei, fazia coisa errada, assinava um cheque em branco para que quem estava embaixo fizesse também a coisa errada. Os sacerdotes, os outros falsos profetas, os príncipes, e consequentemente o negócio chegou onde? No povo. O rei foi fazendo coisa errada, e aí um efeito em cadeia, só foi havendo uma sucessão de erros e de pecados sobre a nação por conta do fato de que perdeu-se completamente a noção da busca da presença de Deus. O que estava no início, o que Davi falou, agora já não era mais uma realidade. Agora era o que estava acontecendo, como o Daniel falou. Não temos templo, está tudo assolado, o povo está em pecado, as transgressões estão aí, só tem pecado sobre pecado. E é interessante, irmãos, que a Bíblia é tão preciosa nas descrições, porque vai dizer assim: aumentavam mais e mais transgressões segundo as suas abominações. Vai comigo lá para Levítico capítulo 18, Levítico capítulo de número 19. Pense nas duas palavras, transgressões e abominações. Levítico capítulo 18 e capítulo de número 19. Levítico capítulo 18 e 19 vai ser parte quase que do que a gente chama de lei cerimonial também, um código de ética judaico, né? E que Deus estava dando para o povo. Esse código de ética também, que tinha a ver com o comportamento dos hebreus, deveria estar sendo observado por todos, né? E aí, no capítulo 18, eu vou apenas pontuar algumas questões aqui, tá bom? Para que você entenda. Verso 1: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os seus juízos, e os seus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis
cumpridos, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir-lhe a nudez. Aí, a partir desse momento, tem todo um código de ética moral e espiritual que fazia parte, inclusive, da liturgia. Estar atento para que Deus recebesse o culto. Você vai ver que lá no verso de número 22 fala assim, verso de número 21, e da tua descendência não darás nenhuma para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele, é confusão. Aí, verso 27, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. No capítulo de número 20, também ali há uma descrição, verso 2, fala toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E aí, nessas orientações, nós temos a descrição, verso de número 10, não rebuscarás a tua vinha, nem lhe colherás os bagos. Verso 11, não furtareis, nem mentireis, não oprimas o teu próximo. Gente, então aqui nós temos uma descrição da lei cerimonial de pecados que aí podem ser denominados de transgressão e aqueles que a Bíblia chama de abominação. Percebam que agora isso foi dado lá atrás nos dias de Moisés, na lei cerimonial, e o povo tinha que obedecer essas prescrições. O tempo passou, e passou-se o tempo, e agora já entre o ano 605, que é o ano em que Jeremias está detalhando acerca da queda de Jerusalém, Deus está chamando a atenção, porque o povo está fazendo as mesmas ações pecaminosas, transgressões, bem como as abominações que ele reprovou e denunciou como pecado e que agora estava sendo praticado. Que ponto que a gente pode fazer com o que está acontecendo hoje, irmãos? Não sei se vocês sabem que a Argentina, há pouco tempo, aprovou a questão do aborto na 14ª semana. Nessa semana morreu uma das pessoas que eram protagonistas, que defendiam que defendiam a questão do aborto. Ela foi fazer um aborto, morreu. E naquele contexto do Velho Testamento, Moloque era o deus que recebia as ofertas, que eram vidas. E dentre elas, as crianças eram oferecidas a Moloque. Hoje não se fala, estamos oferecendo a Moloque, mas as pessoas estão aí praticando as mesmas abominações lá do Velho Testamento. A terra está sendo contaminada e as transgressões de injustiça e tantas outras coisas que a Bíblia condena e que nós estamos vendo. E que naqueles dias o rei Ezequias falou assim, gente, tudo bem, podem praticar isso, porque eu estou indo contra Deus, vocês também podem, porque ainda que não tenha dito isso, ele deu um aval para que os sacerdotes fizessem, os profetas fizessem e, consequentemente, o povo fizesse. Transgressões e abominações. E o verso de número 16, você vai ver aí, voltando para 2 Crônicas, capítulo 36, eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio. O povo, o pecado do rei chegou nos chefes, nos líderes, dando esse aval para ações pecaminosas, e à medida que o tempo passava, irmãos, desprezavam os mensageiros e mofavam, zombavam, debochavam da cara dos profetas de Deus naquele contexto de Jeremias. Escarneciam dos profetas, por isso que Jeremias foi preso, maltratado, jogado em uma cisterna. Irmãos, quais foram as perdas? Qual a consequência disso tudo?
a consequência disso tudo, verso de número 17, para nós já estarmos indo para o nosso encerramento. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus. Está vendo aí que Nabucodonosor foi levantado como o ato corretivo de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. E Deus tinha que tratar o pecado do povo. Deus não deixa barato abominações e transgressões que são praticadas contra ele no ato de profanação, de ridicularização do seu nome. Deus não permite isso. E aí o verso de número 17 fala assim: por isso fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os jovens à espada da casa do santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, todos os deu nas suas mãos. Verso 18. Primeiro, morre as mais variadas faixas etárias, jovens, velhos, as crianças estão sendo mortas por conta do juízo de Deus, da tratativa de Deus em relação ao pecado da nação. Verso 18. Os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, dos príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Então pensa você aqui, Jerusalém, muro destruído, templo destruído, invadem o templo, aquele templo que foi construído nos dias de Salomão, que foi construído com todos aqueles detalhes da liturgia, do cerimonial que Deus estabeleceu, de cortina, de utensílios, de taças, do candelabro, da arca da aliança, tudo aquilo que representava o culto a Deus, que tal qual o Salmo 122 que nós lemos no início, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, esse alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, estava relacionado a ir nesse templo, onde todo esse aparato representava a oportunidade cultica, do sacrifício a Deus, da pia, do santo lugar, do pátio. Aquilo tudo foi destruído e agora os utensílios são pegos pelos caldeus e levados para a Babilônia, levados de Israel para o que a gente chama de Iraque, levados para lá. Mas gente, Deus mandou deixar isso onde? No templo. Mas o opressor invade, toma tudo e leva. Os caldeus são como a vara de Deus para com Israel. Não querem a minha presença, Deus permite, no ato permissivo de Deus, tudo isso vai acontecendo, gente. E aí, por fim, o verso de número 19. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os preciosos objetos. Verso 20, os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Morreu muita gente morreu. Mas quem sobrou foi levado como cativo para a Babilônia, até que houvesse um novo levante, quando Deus levanta o rei Ciro, o rei da Pérsia, para lutar contra os hebreus, contra os caldeus, e o rei da Pérsia permitir que houvesse um retorno para Israel, para Jerusalém. O que a gente aprende aqui, irmãos? Que esse Deus, ele tinha um propósito, uma correção divina para um povo que estava distante dele. Talvez nós não tenhamos tanta conexão com essas histórias, mas essas histórias revelam a soberania de Deus, revelam a santidade de Deus, revelam a providência de Deus, revela o fato de que Deus não mudou o seu modo de ser para corrigir, para tratar o seu povo, para que com zelo pudesse ministrar ao seu povo, para que ele voltasse sempre para ele. Mas nesse momento da história, irmãos, Deus não tinha outro caminho senão permitir com que tudo isso acontecesse para trazer o seu povo de volta. Hoje nós olhamos para trás e temos a história completa. O nosso grande desafio é aprender com erros e acertos deles. E um grande erro que eles cometem aqui é desprezar a Deus.
é rejeitar a Deus, é rejeitar a palavra do Senhor. E nesse tempo de pandemia, onde todos nós estamos expostos aos mais variados aspectos emocionais, de dor, de perda, de luto, de perseguição, que nós não abandonemos a palavra do Senhor, que nós não abandonemos o Evangelho, a Cristo, que nós não abandonemos a igreja, né? Que nós não abandonemos o fato de estarmos nos congregando como irmãos em Cristo, por mais que nós estejamos atentos a todas essas orientações sanitárias, mas que sejam momentos passageiros, mas que nós não abandonemos em hipótese alguma aquilo que o Senhor nos deu de maneira tão preciosa. E mais que isso, podem até, tal qual, destruir o nosso templo, mas não podem destruir o santuário de Deus, que é a nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus agindo em você. Nosso corpo pode ser até queimado, mas o Espírito de Deus está sobre você e selou a sua alma, a sua vida para a salvação, para a eternidade com Deus. É por isso, queridos, que nós temos que aprender com esses erros e com os acertos. E saber que Deus governa a história, como foi orado aqui há pouco. Deus governa a história o tempo todo. Deus não perdeu o controle da história. E nesse momento da história, 605, Deus está permitindo com que tudo isso aconteça. Posteriormente, Deus vai levantar o rei Ciro, o rei da Pérsia, para lutar contra a Babilônia, permitir com que o seu povo voltasse de novo para a sua terra. Aí você tem as histórias de Esdras e Neemias, que são homens levantados para reconstruir tudo aquilo que havia sido perdido. Então você vê que Deus não perdeu em hipótese alguma o governo da história. A partir do instante que encerra praticamente Esdras, Neemias, os últimos profetas que são levantados ali, como Malaquias, Deus praticamente prepara um cenário onde 400 anos Deus não levanta mais nenhum profeta, os sacrifícios não são mais realizados, e Deus vai preparar o cenário para que Cristo chegue ao mundo e Jesus seja aquele que é maior que o templo, aquele que vai cumprir a lei por nós, a lei moral, a lei cerimonial, e agora pela fé nós vamos receber esse Cristo, nós vamos crer nele, nós vamos ser salvos e selados para a vida eterna com Deus, onde agora a nossa vida é templo do Espírito Santo. É por isso que Deus nos ensina que Ele não habita em templo feito por mãos humanas, mas Deus é esse que quer habitar no nosso coração e na nossa vida. Que nós aprendamos com essas histórias, que o Senhor ministre sobre a nossa vida. Vamos orar e assim a gente vai estar encerrando nesta manhã. Pai Santo, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou um grande legado, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Nova Aliança, a Antiga Aliança, ó Deus, o Novo Pacto, o Antigo Pacto, para nos revelar a história da redenção e de como o Senhor não perdeu em hipótese alguma o controle da história, para que esses momentos chegassem até nós e fossem para nós exemplo de correção, de orientação e de estímulo, ó Deus, para permanecermos perseverando na nossa fé e na vida cristã. Ó Deus, oramos pela nossa igreja, pelos irmãos que estão nos assistindo nesta manhã, que o Senhor possa agraciá-los, ó Deus, com a iluminação do Teu Santo Espírito, para que a palavra chegue aos seus corações. E as instruções das verdades eternas sejam, ó Deus, o caminho, ó Deus, para que não sejamos ignorantes em relação às coisas do céu, mas dia a dia o Senhor aperfeiçoar a nossa vida, abrir os nossos olhos e nos preparar para essa nova vida que o Senhor está reservando para nós na Nova Jerusalém, na cidade da paz. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.